Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à introdução à Missiologia, capítulo 1. E hoje vamos refletir sobre a missão da igreja, um tema que nos lembra da grandeza e profundidade do amor de Deus por nós. Somos chamados a ser missionários, mas não no sentido de promoção da igreja ou de qualquer instituição. A nossa motivação vem de Deus, que nos ama incondicionalmente e deseja que todos os seus filhos experimentem esse amor. A paternidade divina é o ponto central de nossa esperança e missão. Deus, ao nos adotar em sua família, nos convida a sermos participantes de um plano maior, trazer luz, cura e restauração para o mundo. A Bíblia nos ensina que todos nós, como criação de Deus, estamos gemendo, ansiando pela redenção. Esse clamor não pode ser ignorado. Como cristãos, somos chamados a ouvir esses gemidos e agir com compaixão e justiça. A missão da igreja não se limita a palavras, mas se expande em ações de amor. Jesus é o nosso exemplo. Ele não apenas evangelizou, mas também se importou com as necessidades das pessoas. Que possamos refletir esse coração missionário, colocando em prática o amor de Cristo e transformando vidas em seu nome. Fundamentação, capítulo 1. A missão do cristão no mundo não depende da própria vontade da igreja de se dar a conhecer. Este não é simplesmente um exercício de gerenciamento de mercadologia para uma igreja institucionalizada, projetada para crescer e se reproduzir. A missão cristã não se baseia em razões administrativas, mas na vontade de Deus contida no testemunho da Bíblia. O objetivo de Deus sempre foi salvar o mundo que ele criou com tanto amor. Muitos pensadores cristãos ignoram esse amor contínuo de Deus pelo mundo porque começaram a basear sua mentalidade missionária na queda do homem. Não que Deus tenha criado tudo o que existe. Então compreenda que tudo pertence a Ele. Ele é o Criador e protetor de tudo. O cristianismo primitivo veio da soberania de Deus sobre toda a criação. Deus é o Pai de todos. Missão tem o significado etimológico da palavra enviar, que não sinaliza a natureza da missão, mas expressa diferentes tarefas em diferentes dimensões da vida cotidiana, tais como sociedade, cultura, política, religião, espiritualidade, etc. A missão é composta pelo remetente, o mensageiro que anuncia ou testemunha e o destinatário. A missão também pode ser definida como o envio de pessoal autorizado para algum lugar além das fronteiras com o propósito de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo em áreas não alcançadas. Significado da palavra missão. A missão tem como significado etimológico a palavra enviar, que não mostra o caráter da missão, mas exprime as tarefas diversas em diferentes dimensões da vida cotidiana, tais como social, cultural, política, religiosa, espiritual e etc. A origem da missão tem somente uma fonte, que é o projeto de Deus, fonte de amor. Ele criou o homem e a mulher, tendo-os como fonte da missão de seu projeto, para viver em comunhão com ele na plenitude de sua vida. A missão compreende a pessoa que envia com uma mensagem, o enviado que deve anunciar ou testemunhar e o destinatário que recebe a mensagem. Em João capítulo 3, versículo 16, o projeto de Deus Pai nos é mostrado sendo concretizado em seu Filho Jesus Cristo, que veio para todos, aqueles que nele creem e que não perecerão, mas terão vida para sempre. Também pode ser definida como missão o envio de pessoas autorizadas para um determinado lugar, além das fronteiras, com o empreendimento de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo em áreas não alcançadas.
povos não alcançados, tarefa inacabada. As pessoas diferenciam-se de vários modos, tais como língua, cor, cultura, personalidade, classe social e etc. No entanto, o papel da evangelização transcultural é comum em termos de nacionalidade, idioma, religião, ocupação, classe, casta, local de residência e status social ou legal. No entanto, o fator-chave entre os grupos étnicos é como eles formam grupos e se veem. A visão que o homem tem do mundo é diferente da de Deus, porque Deus não vê o mundo apenas em termos de fronteiras políticas. Portanto, você deve ter em mente que, para evangelizar o mundo com eficácia, como aprenderam os discípulos de Jesus, você deve fazer o seguinte: ide e fazei discípulos, seguidores, todos escritos em Mateus 28, versículo 18 a 20. Porque Deus está mais interessado em pessoas do que em fronteiras políticas. E muitos ainda não entendem o método de Jesus para alcançar os não alcançados. Não é uma escolha, mas um ministério monocultural e com foco étnico. A principal verdade do Evangelho de Jesus é ser pregado em todo o mundo, alcançado em grupos aqueles que ainda não ouviram a palavra. E, para terminar e continuar o trabalho inacabado do evangelismo e alcançar com sucesso essas pessoas em todas as culturas, devemos ter coesão, dedicação e a capacidade de comunicar as Escrituras com clareza e autoridade. O histórico da missão. A partir dos anos 50, o termo missão tinha uma notável escalada de uso entre os cristãos, com vários significados e conceitos conforme segue. Primeiro, o envio de missionários a um território especificado. Segundo, as atividades empreendidas por tais missionários. Terceiro, a área geográfica em que os missionários atuavam. Quarto, a agência que expedia os missionários. Quinto, o mundo não cristão ou campo de missão. Ou sexto, o centro a partir do qual os missionários operavam no campo de missão. Num contexto ligeiramente diferente, esse termo também podia designar: sétimo, uma congregação local sem um pastor residente e que ainda dependia do apoio da igreja mais antiga estabelecida. Ou oitavo, uma série de serviços especiais destinados a aprofundar ou difundir a fé cristã em geral num ambiente nominalmente cristão. Se tentarmos elaborar uma sinopse mais especificamente teológica de missão, assim como o termo tem sido usado tradicionalmente, observamos que ela foi parafraseada como: primeiro, propagação da fé; segundo, expansão do reinado de Deus; terceiro, conversão dos pagãos; quarto, fundação de novas igrejas. Temos muitas responsabilidades para com a evangelização mundial, porque a tarefa não acabou, muito pelo contrário, temos muito o que fazer. É só verificar essa figura que está nesse slide. No século XVI, a palavra missão era um termo somente usado como a doutrina da Trindade, explicando que era o envio do Filho pelo Pai e do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho. Os jesuítas foram os primeiros a usar o termo missão para disseminar a fé cristã, entre os indivíduos, no qual eles incluíam os protestantes, mesmo não fazendo parte da Igreja Católica. E agora, na era contemporânea, conhecida como Terceiro Mundo, ou em algumas vezes como o mundo dos 2/3, o termo missão está sendo disseminado entre os cristãos como nunca e com um entendimento mais claro e conciso. Esta expressão verbal do conceito de missão será como um fundamento interativo de aproximação que efetivará a construção de seus conhecimentos num esforço mais claro e contínuo e de forma coletiva, isto é, entre você e a igreja local, determinando um novo tempo
que o instrumentará para o futuro de uma vida missionária, numa visão globalizada. Através dos séculos, esperamos que a odisseia do cristianismo, que tem encorajado os cristãos em uma visão global dos povos não alcançados, cada vez mais leve a igreja local e provoque o seu engajamento na tarefa inacabada de missões. A transformação dos povos com responsabilidade do missionário enviado pela igreja, que tem a visão das necessidades do mundo, irá trabalhar com profundidade e responsabilidade na obra missionária, com conhecimentos, habilidades e com amor de Deus como tema principal, dando a visão para os membros da igreja local, vocacionando muitos deles para a obra missionária. A tarefa da igreja para com a missão. A tarefa da igreja para com a missão inclui não somente o crescimento quantitativo da mesma, mas a urgência da evangelização, juntamente com o preparo e o envio da igreja ao mundo. A grande missão da igreja é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, proclamando o seu evangelho a todas as pessoas e tornando conhecido o reino de Deus no mundo. Em outras palavras, no centro da missão da igreja está o evangelho. O último assunto que o Senhor Jesus tratou com seus discípulos antes de subir ao céu foi justamente com relação à missão da igreja. Neste sentido, ele disse: Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Isso está escrito em Mateus 28,19. Essa declaração de Jesus é uma ordem muito clara quanto ao compromisso da igreja com a proclamação do Evangelho. No livro de Atos dos Apóstolos, temos mais uma declaração do Senhor Jesus sobre a missão da igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Escrito em Atos 1,8. Esses dois versículos, embora sejam breves, são muito profundos quanto ao esclarecimento da missão da igreja. E podemos destacar alguns pontos importantes nesse sentido. O centro da missão da igreja é o Evangelho. Quando Jesus ordenou: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, ele colocou a ênfase principal dessa ordem na tarefa da proclamação e ensino. O imperativo que dá o tom à ordem de Jesus é o fazer discípulos. Obviamente, o verbo anteposto, o particípio grego traduzido por ide, é a condição necessária que viabiliza a tarefa de fazer discípulos, ou seja, a ordem de Jesus é fazer discípulos de todas as nações. E é claro que para isso é preciso se deslocar, ou seja, ir às nações. Mas algumas pessoas se esquecem que o ide não é um fim em si mesmo. Muitas vezes essas pessoas estão dispostas a ir, mas não estão dispostas a fazer discípulos. Só que Jesus não chamou seus discípulos simplesmente para serem viajantes. Jesus os chamou para serem missionários compromissados com a tarefa de fazer crescer o número de discípulos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus os chamou para serem professores empenhados na tarefa de fazer com que cada vez mais pessoas conheçam e guardem todas as coisas que ele ensinou. A missão da igreja é abrangente. Também é interessante notar que Jesus ordenou que seus discípulos fossem a todas as nações. No texto de Atos dos Apóstolos, ele foi ainda mais específico, dizendo que os crentes tinham de ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1,8. Isso significa que não há limitação geográfica para a missão da igreja. A ordem de Jesus é que o Evangelho seja proclamado a todos os lugares, a todos os povos da terra. Escrevendo a Tito, o apóstolo Paulo explica que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11. Essa não é uma declaração
universalista, como alguns pensam, mas é uma declaração inclusivista, ou seja, o que o Paulo diz é que pessoas de todos os tipos são alcançados pela graça de Deus. No contexto de suas epístolas, isso incluía homens, mulheres, jovens e velhos, senhores e escravos. Isso implica no fato de que faz parte da missão da igreja levar o evangelho a todo tipo de pessoas sem distinção. Às vezes queremos apenas levar o evangelho a quem gostamos, mas também devemos levar o evangelho com o mesmo empenho a quem não temos qualquer afinidade pessoal. Durante seu ministério terreno, Jesus frequentemente anunciou as boas novas às pessoas mais detestáveis perante aos olhos da sociedade judaica. Isso nos serve de alerta para jamais cairmos no erro de desprezar aqueles a quem Deus está buscando. Autoridade, o poder e a garantia da missão da igreja. Outro ponto importante sobre a missão da igreja é que os crentes não são missionários por sua própria autoridade e poder. Algumas pessoas têm a pretensão de pensar que são elas próprias que possuem a capacidade de fazer e acontecer, mas a verdadeira igreja sabe que sua missão repousa na autoridade de Cristo e no poder do Espírito Santo. Imediatamente antes de Jesus dizer: "Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações", ele disse: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Mateus 28,18. Isso quer dizer que a igreja opera sob a autoridade de Jesus Cristo. O Senhor Jesus recebeu toda a autoridade, então comissionou a sua igreja. Em outras palavras, os cristãos têm o direito conferido por Cristo de cumprir sua missão. Nesse sentido, podemos dizer que a missão da igreja é apostólica. A palavra apóstolo tem origem grega e significa aquele que é enviado. No mundo grego, um apóstolo era um tipo de delegado enviado sob a autoridade de um superior. Então, o apóstolo, na cultura grega, não carregava consigo sua própria autoridade, mas a autoridade daquele que o enviou. E além de contar com a autoridade divina, a igreja também conta com o poder divino para realizar sua missão. No texto do livro de Atos, lemos que Jesus prometeu que o Espírito Santo seria derramado sobre os seus seguidores e, consequentemente, eles receberiam poder divino. Oh, aleluia, glórias a Deus. Isso implica no fato de que a igreja não apenas possui autoridade para a sua missão, mas também possui capacidade dada pelo Espírito Santo para desempenhá-la. Mas qual a garantia do sucesso da missão da igreja? Após esclarecer qual é a principal missão da igreja, Jesus garantiu que jamais o seu povo estaria abandonado à própria sorte nesta tarefa. Antes de subir ao céu, ele prometeu: "E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos", escrito em Mateus 28,20. Por tudo isso, a missão da igreja é infalível. Outras funções da igreja decorrentes da sua missão. Considerando que a base de tudo o que a igreja faz é o evangelho, podemos entender que a missão da igreja também implica em vários desdobramentos que decorrem dessa missão principal. Por exemplo, a missão de anunciar o evangelho que resulta em novos discípulos convertidos a Cristo também exige o compromisso com o discipulado. Além disso, sendo a igreja a comunidade dos redimidos, é óbvio que a edificação mútua dos membros dessa corporação e a união deles na adoração são funções requeridas na igreja. Mas ainda há outro aspecto mais extenso da função da igreja neste mundo. É fácil perceber isso quando nos atentamos para o fato de que Jesus disse que seus discípulos seriam as suas testemunhas. Aqui não podemos nos esquecer que testemunhar significa tornar conhecido ou revelar algo que está escondido. Por isso, o reformador João Calvino disse que
A grande tarefa da igreja é tornar visível o reino invisível. É claro que proclamar o evangelho é a parte principal de ser testemunha de Cristo, mas a igreja também tem a oportunidade de testemunhar através de outras atividades. Por exemplo, a igreja pode ser testemunha de Cristo, revelando ao mundo como é o reino de Deus através de demonstrações de obras de justiça e misericórdia. Apesar de a preocupação social não consistir no cenário da missão da igreja, como algumas pessoas pensam, sem dúvida a responsabilidade de praticar atos de retidão, amor e compaixão também faz parte da tarefa da igreja neste mundo. Jesus demonstrou essa preocupação enquanto esteve aqui na terra e indicou que esperava o mesmo de seus seguidores, conforme aprendemos com a parábola do bom samaritano. Está escrito em Lucas 10, versículo 25 a 37. É preciso que a relação entre os diversos ministérios da igreja, dentro da sua noção de missão, seja expressa na sua organização. A perspectiva eclesiológica da missão tem por objetivo colocar o reino de Deus como projeto fundamental e referencial, e nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Escrita em 1 Pedro 2,9. O reino de Deus, a igreja é serva do rei e não do nosso reino. A igreja nunca deve esquecer que ela faz parte deste projeto do reino de Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Escrito em Efésios 2,8 e 9 e também Efésios 2,10. A estratégia da missão tem como base a necessidade de alcançar povos que ainda não ouviram falar do amor de Deus. Temos que ter como o alvo primordial começar a ceifa nesses territórios. Em primeiro lugar, tendo como prioridade apenas alcançar pessoas e fazer discípulos. Quando ouvimos que há lugares onde os indivíduos têm o coração duro, realmente é um caso em que o povo não ouviu o evangelho em termos que podia entender dentro da própria cultura e que podia aplicar na vida cotidiana. A estratégia missionária vai nos fazer instrumentos mais úteis nas mãos do Senhor da Seara, usando algumas estratégias missionárias e técnicas nas quais haverá mais sensibilidade, tanto por parte do que transmite a mensagem, no caso, o missionário, como aquele que o recebe, o receptor. A base primordial da estratégia missionária é a necessidade de alcançar um povo não alcançado. Porém, todos os pecadores têm uma necessidade igual, tanto em uma cidade onde há várias igrejas, como onde a ceifa já está pronta. Portanto, é hora de ceifar ali primeiro. O alvo não é somente alcançar pessoas, mas fazê-los discípulos. Quando abordamos a estratégia missionária, que quer dizer que temos um plano de ação deliberado, bem formulado e devidamente executado, ou num processo de execução que tem como base a experiência humana. Então, Paulo tinha pouca ou nenhuma estratégia. Contudo, quando entendemos que a palavra significa um modus operandi flexível que é desenvolvido sob uma orientação do Espírito Santo e sujeito à sua orientação e controle, então Pai realmente tinha uma estratégia. Hoje, a maior estratégia missionária é a maneira de como o missionário interage com a pessoa que está recebendo a mensagem da salvação, porque o missionário deve estar preparado para se envolver com as diversas sociedades com as quais irá trabalhar e interagir ao longo do seu trabalho missionário. Por exemplo, deve estudar não só a igreja mãe e as instituições eclesiásticas que organizam e estão sustentando os missionários, mas as sociedades e culturas pagãs do mundo antigo,
como eram as missões medievais entre as populações não cristanizadas da Europa Ocidental e Oriental, e as missões católicas e protestantes que foram do período colonial e imperialista ao longo da história. O propósito da Igreja para com a missão. O propósito da Igreja com a missão, dentro de uma reflexão divina, é cumprir a tarefa principal de proclamar Jesus Cristo e persuadir os homens a se tornarem seus discípulos e membros que são responsáveis e compromissados com a Igreja numa cosmovisão mundial. Você será desafiado quanto aos percentuais da evangelização mundial e a necessidade de enviar mais obreiros para os campos. Então veja qual é o desafio hoje. Nesta página, você aprenderá sobre o mundo em 3 óticas: nações políticas, indivíduos em aumento e povos para serem alcançados no mundo inteiro. Nesta figura, você aprenderá algo importante sobre as nações existentes no Brasil, que muitas vezes não tomamos consciência. Você está sendo desafiado a tomar uma posição diante de Deus para a evangelização das tribos brasileiras. A evangelização de índios por índios se alastra. O termo cunhado pelo CONPREI, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, considera que houve outras 2 ondas anteriores no país. A primeira de estrangeiros evangelizando indígenas, que teria começado na década de 1910, e a segunda de brasileiros evangelizando indígenas com início nos anos 1950. A ideia de ondas é questionada por parte dos religiosos porque a prática já acontece há mais de 40 anos de maneira pulverizada, e também por alguns pesquisadores, pois seria um movimento restrito. O fato é que as estratégias para chegar a esses povos parecem estar dando resultados. A porcentagem de indígenas que se declaram evangélicos saltou de 14% em 1991 para 25% em 2010, acima dos brasileiros em geral, segundo o IBGE. A fundação diz que hoje não autoriza que pessoas entrem em reservas para trabalho missionário, a menos que essa sim seja uma demanda da própria comunidade. Diante das dificuldades no acesso de missionários não indígenas, organizações como a CONPREI e a AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, propõem a liderança dos índios como a nova estratégia para levar a mensagem do Evangelho às etnias não alcançadas no país, que eles estimam ser 102. A pessoa que está no contexto é a melhor peça para fazer esse trabalho, atesta o pastor sul-coreano Joshua Chang. Ele trabalha junto ao CONPREI e é o idealizador do Green Window, projeto que pretende chegar a 200 povos isolados localizados na Janela Verde, região da linha do Equador com florestas tropicais. Assim, as 3 ondas estrangeiras, nacional e indígenas, chegariam juntas com a força de um tsunami espiritual para que a mensagem salvífica do Evangelho chegue até aqueles que vivem em lugares distantes e restritos, diz um livro de apresentação do Conselho de Pastores. Para pastores indígenas, as vantagens de se ter índio nas missões são claras, mesmo com as amplas diferenças entre etnias. A relação do índio com o índio é bem mais aberta. Com o não índio, precisamos primeiro fazer uma leitura da pessoa, diz o pastor Edmar Pereira, ao lado de sua igreja na aldeia Córrego do Meio, a 1 hora no Campo Grande.
de Campo Grande, onde 90% dos cerca de 500 índios terenas são cristãos. A 30 quilômetros dali fica aquela que é considerada a primeira instituição com foco no preparo de líderes indígenas evangélicos, o Instituto Bíblico Cades Barneia. A casa, sob direção de índios desde 1980, oferece ensinamentos bíblicos e missionários aos jovens. São 3 anos de curso teórico e prático, o que inclui idas periódicas a outras aldeias já evangelizadas ou não. O instituto pertence à UNIEDAS, União das Igrejas Evangélicas, presidida por Jader e formada apenas por pastores indígenas pioneiras em mandá-los à missão. Entre as estratégias para unir os indígenas cristãos e atrair outras igrejas evangélicas à causa estão congressos nacionais, regionais e voltadas para os jovens. O último evento nacional, em outubro, reuniu mais de 2.000 pessoas, incluindo 8 etnias de outros países. Também são feitos treinamento de indígenas tradutores da Bíblia pelo país, 58 de 18 línguas, tinham algum tipo de tradução evangélica em 2010, segundo o levantamento do AMTB. Evangelização indígena em números. 1/4 das etnias com missionários tem representantes indígenas. 1/3 das etnias com igrejas tem um indígena como líder evangélico. 14% dos indígenas se declaravam evangélicos em 1991, segundo o IBGE. 32% dos indígenas se declararam evangélicos em 2018, diante de 34% da população como um todo, segundo o jornal Datafolha. 102 etnias não foram evangelizadas segundo missionários, segundo a MTB 2010 e Complay 2018. De um lado, igrejas e líderes indígenas argumentavam que as missões levam a esses lugares serviço de educação e saúde e que a religião não é imposta, e sim apresentada. Também defende que ela ajuda a preservar a língua e a cultura desses povos, muitas vezes já prejudicados pelo contato com as cidades. Na cultura indígena, o evangelho vem para valorizar pessoas, tirar coisas que entraram de fora como o álcool e as drogas e reforçar a cultura inicial que é de uma família bem estabelecida, diz o pastor Juliano Modoro. Ele ajuda jovens indígenas a se integrarem nas universidades com um projeto chamado Apoio Jovem. Do outro lado, indigenistas, pesquisadores e funcionários da FUNAI acusam os missionários de alterar ritos e visões ancestrais indígenas e, consequentemente, sua cultura e organização ao inserir os valores cristãos. O antropólogo Felipe Milanês, que estuda o tema há 12 anos e é professor de Humanidades na Universidade Federal da Bahia, diz que a prática vem acompanhada do que a chama de racismo cordial. É a imposição de uma única forma de ver o mundo, uma visão extremista como a do Estado Islâmico, ou se converte ou está condenado, afirma Milanês. No tópico 2, sobre a paternidade de Deus como ponto de partida, quero enfatizar como esse conceito é central para a fé cristã. Compreender Deus como Pai não é apenas um título ou nome, é o início de uma transformação radical em nossa vida e identidade. A paternidade divina é estabelecida pelo Espírito Santo que nos faz filhos de Deus. Isso significa que ser filho de Deus não é apenas um rótulo, mas uma mudança profunda que ocorre quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Em Gálatas 3:26 a 29, o apóstolo Paulo revela algo fundamental. O Espírito de Deus não só nos faz filho,
mas também elimina barreiras de gêneros, status social e etnia. Isso cria uma nova identidade com Cristo, onde todos os filhos de Deus são unidos em uma única família de fé. Não importa a nossa origem, status ou história, em Cristo todos somos um. A paternidade divina, portanto, é a base de nossa unidade como comunidade cristã. Essa experiência de ser filho de Deus traz implicações profundas para a vida prática. Para os cristãos primitivos, essa nova identidade significava muitas vezes a ruptura com laços familiares e sociais. Eles precisavam abandonar tradições e relações para abraçar essa nova paternidade em Cristo. Ser filho de Deus implica em fazer parte de uma nova família, baseada não em autoridade imposta, mas em um amor, cuidado e proteção. Talvez o aspecto mais tocante dessa paternidade seja a maneira como Deus nos convida a chamá-lo, Abba. Esse termo aramaico equivale ao papai. Revela uma relação íntima e acolhedora. Em Deus encontramos um pai que cuida, provê, protege e ama. O Abba nos permite nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que somos amados como filhos. Assim, a paternidade de Deus é a essência do cristianismo, um relacionamento transformador com Deus, vivido em uma nova família de fé. No contexto dos cristãos primitivos, a compreensão da paternidade de Deus está profundamente enraizada em uma relação de confiança e cuidado. Para esses primeiros crentes, Deus não era um ser distante ou autoritário, mas um pai próximo e carinhoso que provê e sustenta seus filhos. Essa visão de Deus como pai era essencial para a experiência da fé cristã primitiva, funcionando como um alicerce seguro para os crentes diante das dificuldades da vida. Para os cristãos primitivos, Deus, como Pai, era percebido como aquele que alivia as preocupações e ansiedades daqueles que nele confiam. Ele não apenas oferece as necessidades materiais como alimento, vestimenta e proteção, mas também proporciona algo mais profundo, a sensação de segurança e confiança. Assim, ao confiar em Deus, os crentes se sentiam amparados, sabendo que Ele cuidava de suas necessidades mais vitais, oferecendo-lhes paz em meio à instabilidade do mundo. Essa confiança na providência divina se reflete diretamente na prática da oração, especialmente na oração do Pai Nosso, onde os cristãos se dirigiam a Deus como Pai, reconhecendo-o como aquele que cuida de suas necessidades espirituais e físicas. A relação de dependência e confiança com Deus era vivida não de maneira teórica, mas intensamente no cotidiano dos primeiros cristãos. Um aspecto marcante dessa paternidade era o uso do termo Abba, uma palavra aramaica que expressa uma forma íntima e afetuosa de se referir ao pai, algo similar a papai em português. Ao usarem esse termo em suas orações, os cristãos primitivos declaravam um relacionamento próximo e afetuoso com Deus, não temendo sua autoridade, mas confiando plenamente no seu amor e cuidado. Essa proximidade com Deus transformava a experiência do sofrimento. Os cristãos primitivos não viam o sofrimento como algo isolado ou punitivo, mas como uma oportunidade de experimentar a proximidade do Pai. Eles viam em Deus não um soberano distante, mas um Pai presente, disposto a ouvir suas orações e a responder com amor e fidelidade. Portanto, a paternidade de Deus vivida pelos cristãos primitivos não era uma relação rígida ou impessoal. Era uma paternidade caracterizada por amor, cuidado e segurança, onde a confiança em Deus se tornava um dos pilares fundamentais da vida cristã.
Esse relacionamento profundo com Deus oferecia consolo e esperança, transformando a experiência de cada cristão, mesmo em meio às adversidades, e fortalecendo sua fé e esperança na fidelidade divina. Agora vamos explorar como a metáfora da família desempenha um papel central na compreensão da paternidade de Deus e na experiência dos primeiros cristãos. A família, no contexto cristão, vai além das relações biológicas, representando um vínculo profundo de acolhimento, amor e pertencimento. Para os cristãos primitivos, a fé em Cristo gerou uma nova família espiritual onde os laços eram definidos não pelas origens sociais ou étnicas, mas pela fé, compartilhando no Cristo ressurreto. Em nova família de fé, como Paulo descreve em Gálatas 6.10, foi de extrema importância, especialmente para aqueles que, ao se converterem, perderam os antigos laços sociais e familiares. Muitos convertidos ao cristianismo enfrentaram a rejeição de suas famílias e a exclusão das comunidades a quem pertenciam. Contudo, o Evangelho de Cristo oferecia uma nova família. Aqui os crentes encontravam um novo lar, um espaço onde o amor de Deus com o Pai os acolhia, protegendo e sustentando-os sem distinção de sua origem ou status social. Esse conceito de família espiritual transcende qualquer divisão social, cultural ou étnica. Para Paulo, em Gálatas 3.28, não há mais judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Em Cristo, Deus, como Pai, cria uma unidade entre todos os que creem, independentemente das diferenças externas. Nesse novo corpo, cada cristão encontra seu lugar de pertencimento e tem um papel único, com todos os membros da comunidade ligados pelo amor do Pai, tendo Cristo como cabeça. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15, ilustra de forma clara essa acolhida amorosa de Deus. O filho que se afastou e se perdeu, mas ao retornar foi recebido com festa, simboliza como Deus, o Pai, recebe com alegria aqueles que se arrependem e voltam para Ele. Essa atitude de Deus nos ensina que sua paternidade não é punitiva ou distante, mas é uma paternidade que perdoa, restaura e celebra a reconciliação com os filhos. Portanto, o conceito de família em Cristo não apenas dá uma identidade espiritual aos crentes, mas também oferece cuidado emocional e espiritual. Ao se tornar parte dessa família, o cristão encontra um sentido profundo de pertencimento, pois é acolhido não só por Deus, mas também pelos irmãos e irmãs na fé. Essa dinâmica familiar traz consigo segurança, propósito e uma identidade que transcende as divisões sociais, culturais e raciais, formando uma união verdadeira entre os crentes. A adoção em Cristo é sem dúvida um dos pilares centrais da teologia cristã, representando uma transição espiritual profunda e transformadora. Quando falamos em adoção, estamos falando de um processo que vai além de uma simples mudança de status. Trata-se de uma transformação trata-se de uma transformação radical da identidade. Pelo Espírito Santo, os cristãos são conduzidos a reconhecer Deus como Pai, criando um vínculo que vai muito além de qualquer relação biológica ou terrena. Esse relacionamento íntimo com Deus, e expresso de maneira carinhosa e afetuosa na palavra Abba, um termo aramaico que significa pai de forma carinhosa, muito usada nas casas judaicas. Esse uso não é apenas uma formalidade, mas uma expressão de proximidade e confiança. É o reconhecimento de que Deus não é apenas um ser distante e majestoso, mas um pai amoroso com quem podemos ter um relacionamento pessoal e direto.
Esse tipo de relacionamento íntimo foi particularmente significativo para os cristãos primitivos, pois representava uma nova forma de se conectar com Deus, não mais como súditos ou servos, mas como filhos e filhas. Em Romanos 8,14 a 16, Paulo explica que os cristãos recebem o espírito de adoção que lhes permite serem reconhecidos como filhos de Deus. Esse espírito não só confirma a entrega dos crentes na família de Deus, mas também assegura uma herança espiritual que inclui a promessa da vida eterna e a certeza da salvação. A adoção espiritual, então, traz consigo um novo status e uma nova identidade. Os cristãos não são mais estrangeiros ou escravos, mas filhos legítimos de Deus. Esse conceito de herança espiritual é algo único no contexto tanto romano quanto judaico. Na cultura romana, a adoção era um processo legal e formal que dava a uma pessoa o direito a uma herança, mas na adoção divina, os crentes recebem uma herança celestial que não pode ser corrompida ou perdida. Portanto, é importante destacar que a adoção em Cristo não é baseada em méritos pessoais. Ela não depende de algo que os crentes tenham feito para merecê-la, mas é uma obra graciosa de Deus que, por seu grande amor, acolhe cada crente em sua família. Essa é uma das características mais poderosas da fé cristã. A adoção não é algo que se conquista, mas algo que se recebe pela graça divina. Além disso, a adoção espiritual em Cristo representa libertação e segurança eterna. Ao ser adotado, o cristão é libertado do pecado e da condenação e é garantido com a promessa de uma vida eterna com Deus. Essa promessa de segurança eterna não é apenas uma expectativa futura, mas um relacionamento contínuo de proximidade com Deus, que se reflete no cuidado, amor e proteção paternal. A adoção também estabelece em cada crente uma expectativa de bênçãos futuras, a começar pela renovação da vida em Cristo e culminando na eternidade com o Pai. Portanto, a adoção em Cristo não é apenas uma mudança legal ou de status, ela simboliza um novo início de vida, uma nova identidade espiritual, uma nova família e um relacionamento profundamente pessoal com Deus, com o Pai. É uma promessa de segurança e bênção que nunca será rompida, pois a paternidade de Deus garante que a herança espiritual é segura e inabalável. A paternidade de Deus está profundamente ligada à esperança escatológica dos cristãos, uma esperança viva alimentada pelo Espírito Santo. Não se trata apenas de um vínculo atual, mas de uma promessa de redenção e glória futura. Em Romanos 8, do 23 a 25, o apóstolo Paulo revela que, embora os cristãos enfrentem sofrimento no presente, têm uma esperança sólida real, não uma mera utopia. Eles aguardam ansiosamente a redenção dos seus corpos, a renovação total de toda a criação, um processo garantido pela obra de Cristo na cruz e atualizada pelo Espírito. O Espírito Santo, como primeira prestação da herança, é o selo que confirma a certeza dessa redenção futura. A obra de Cristo na cruz, que venceu o pecado e a morte, é constantemente atualizada na vida dos crentes pelo Espírito. O Espírito não apenas habita em nós, mas intercede e nos fortalece, reforçando nossa confiança na futura consumação da salvação. Mesmo nas tribulações, o Espírito traz consolo e esperança, assegurando que a redenção total, embora ainda por vir, já começou. Essa esperança escatológica fortalece os cristãos na jornada da fé, pois sabem que, como filhos de Deus, são herdeiros de uma glória futura. O Espírito nos lembra constantemente da paternidade amorosa de Deus que nos garante uma herança eterna. Assim, confiamos que no tempo de Deus a nova criação será realidade e todas as coisas serão restauradas em Cristo. Tópico 3. O crescimento da igreja como aprendizado.
A igreja primitiva surgiu em um contexto desafiador no coração do Império Romano, um império dominado pelo paganismo e por crenças que muitas vezes pareciam desconectadas das realidades cotidianas das pessoas. O crescimento da igreja foi impressionante, passando de um pequeno grupo de 500 testemunhas oculares da ressurreição de Cristo para milhões de seguidores em um período relativamente curto. Esse crescimento não foi acidental, ele foi impulsionado pela forma única como o cristianismo respondia às dúvidas existenciais e às crises da época. Em uma sociedade marcada por sofrimento, dor e incerteza, o cristianismo oferecia uma mensagem de esperança que ressoava com todos aqueles que se sentiam perdidos ou desamparados. Enquanto os cultos pagãos e a filosofia da época não oferecia respostas práticas para a dor humana, os cristãos traziam uma mensagem acessível e encorajadora, mostrando que havia um propósito além das dificuldades presentes. Mas o que realmente fez a diferença foi a prática do amor ao próximo. Os cristãos não apenas falavam sobre amor e solidariedade, mas viviam esses valores arriscando suas vidas para cuidar dos doentes e necessitados, especialmente em tempos de epidemia e catástrofes. Essa ética de cuidado e solidariedade contrastava fortemente com a atitude indiferente que muitas vezes caracterizava a sociedade romana, tornando o cristianismo não só uma religião de palavras, mas também de ações concretas. A igreja primitiva, portanto, não só atraiu seguidores pela sua mensagem, mas também pela maneira prática e compassiva com que cuidava de todos, especialmente dos mais vulneráveis. A ética cristã de compaixão teve um impacto profundo no crescimento da igreja primitiva, especialmente durante períodos de crise, como pestes e outras calamidades que devastavam as cidades romanas. Em um tempo onde o medo de contágio dominava, muitos seguidores de cultos pagãos evitavam qualquer contato com os doentes. No entanto, os cristãos se destacaram pela coragem e dedicação, arriscando suas próprias vidas para cuidar dos enfermos, demonstrando um amor profundo e incondicional que foi uma verdadeira marca de seu testemunho. Esse ato de compaixão não foi apenas um gesto de generosidade, mas também uma forma de vivenciar os ensinamentos de Cristo em suas ações diárias, o que foi altamente atraente para muitos, especialmente em tempos de desesperança. Esses comportamentos caridosos gerou uma rede de apoio e segurança que tornou a fé cristã cada vez mais atraente. O imperador Juliano, o apóstata, um crítico fervoroso do cristianismo, reconheceu essa virtude dos cristãos, lamentando que a generosidade deles se estendesse não apenas aos seus próprios pobres, mas também aos dos pagãos. Sua solidariedade foi vista como um fator crucial para o crescimento da igreja, evidenciando que a ética cristã estava profundamente enraizada na prática e não apenas no discurso. Além disso, a ajuda oferecida pelos cristãos aos vulneráveis criava um forte senso de comunidade, algo que se destacava especialmente em um mundo onde não havia um sistema de serviços sociais estruturados. Essa rede de apoio social e espiritual foi uma das razões pelas quais o cristianismo se consolidou como uma alternativa atraente para aqueles que buscavam não apenas um propósito espiritual, mas também um apoio material e humano. Na sociedade greco-romana, onde as mulheres eram frequentemente oprimidas e sem direitos, o cristianismo primitivo apresentou uma visão inovadora sobre o papel feminino. Práticas comuns como infanticídio de meninas, abuso e opressão feminina eram rejeitadas pela igreja que defendia a dignidade e a segurança das mulheres.
A igreja cristã se opunha ao aborto, poligamia, incesto e infidelidade conjugal, criando um ambiente onde a vida feminina era valorizada. Viúvas e mulheres vulneráveis recebiam apoio e eram honradas, o que elevava seu status na comunidade cristã. Esse acolhimento e respeito às mulheres, quase inexistente em outras culturas da época, tornaram o cristianismo uma opção atraente para elas. Muitas encontraram no cristianismo um espaço seguro e oportunidades para exercer papéis significativos, inclusive de liderança. Essa valorização das mulheres contribuiu para o aumento da adesão feminina ao cristianismo primitivo, fortalecendo a comunidade e impulsionando o crescimento da fé cristã. Na cidade greco-romana, marcada pela desigualdade social, os pobres, órfãos e viúvas eram frequentemente marginalizados. O cristianismo trouxe uma transformação ao promover a caridade e a solidariedade, incentivando seus seguidores a cuidar dos mais vulneráveis. Órfãos e viúvas desamparados pela sociedade passaram a ser vistos como parte essencial da comunidade cristã ao invés de um fardo. Essa prática de acolhimento criou uma rede de apoio que oferecia dignidade aos mais pobres e um ambiente seguro dentro da igreja. A caridade se tornou um testemunho vivo da mensagem de Cristo, demonstrada por ações concretas de amor e cuidado. Em contraste com as filosofias e cultos pagãos, que raramente oferecia suporte prático, o cristianismo se destacou ao responder às dificuldades urbanas e à exclusão social com compaixão e integração. Assim, a fé cristã funcionou como uma luz em meio ao sofrimento, oferecendo não apenas uma ajuda material, mas também uma base de esperança para os necessitados. Essa solidariedade atraiu muitos ao cristianismo, pois a mensagem de amor ao próximo respondia diretamente aos desafios sociais e urbanos da época, impulsionando o crescimento da igreja. Na igreja primitiva, a missão era essencial e profundamente entrelaçada com a vida cotidiana dos cristãos que viam o evangelho como algo a ser compartilhado em todos os lugares, especialmente em seus lares. Esses encontros domésticos criaram um ambiente acolhedor e informal para o crescimento do cristianismo, onde os fiéis se reuniam para orar e discutir os ensinamentos de Cristo. Casas como as de Lídia e do carcereiro em Atos tornaram-se centros de evangelização e bases missionárias, especialmente em tempos de perseguição, servindo como espaços de resistência e acolhimento. A missão, vista como parte da própria teologia cristã, levou os primeiros cristãos a refletirem teologicamente sobre suas experiências, desenvolvendo uma fé que respondia ao desafio de compartilhar a mensagem cristã. Esse envolvimento ativo não apenas impulsionava a expansão da igreja, mas moldava sua identidade, criando uma comunidade de acolhimento e transformação. A missão, assim, sustentou a igreja e sua essência como um corpo disposto a amar e levar a mensagem de Cristo ao mundo. O Congresso Internacional de Evangelização Mundial, realizado em Lausanne em 1974, marcou a história da igreja ao enfatizar a integração entre evangelização e engajamento social na missão cristã. O teólogo John Stott foi central nesse debate, propondo que o engajamento social não fosse apenas uma estratégia para conversões, mas uma autêntica expressão do amor cristão. Para Stott, a missão da igreja deve ser holística, atendendo tanto às necessidades espirituais quanto às físicas, emocionais e sociais. Stott argumentou que a igreja deve participar da construção de uma sociedade mais justa e digna, promovendo paz, liberdade e igualdade para todos. Ele incentivou parceria com outras pessoas de boa vontade, como compartilhando o objetivo de melhorar a sociedade e combater estruturas que perpetuam desigualdades. Esse modelo de missão desafia a igreja a responder
integralmente às necessidades das pessoas, refletindo o amor de Cristo por meio de ações concretas e transformadoras. Lozoin propõe, assim, que a missão cristã inclua não só a pregação, mas também um compromisso ativo com a justiça social e a dignidade humana. Ao final desta reflexão sobre a missão cristã, somos lembrados do nosso chamado para viver o Evangelho de forma completa. A missão da Igreja não é apenas falar de Cristo, mas agir como Ele. Cada ação missionária que realizamos, seja por meio do cuidado com os enfermos, da proteção aos vulneráveis ou da luta por justiça, é uma expressão do amor que Deus nos ensinou. Deus nos deu a responsabilidade de amar e cuidar dos outros como reflexo de sua paternidade. Como filhos adotivos, temos o privilégio de fazer parte de sua grande família e que nos leva a um compromisso especial com o nosso próximo. A missão não é uma opção, mas um dever sagrado que reflete a nossa gratidão e o nosso amor por Deus. Sigamos firmes, motivados pelo exemplo de Cristo e pelo clamor do Espírito Santo. Que nossas ações sejam luz neste mundo, demonstrando o poder transformador do amor de Deus. Ao colocarmos em prática a missão que nos foi confiada, que possamos um dia ouvir o próprio Deus dizer: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Que essa alegria nos impulsione a viver cada dia com propósito e dedicação. Oremos, Pai Celestial, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, viemos diante de ti com gratidão e humildade. Agradecemos porque nos amaste primeiro e porque em teu amor nos adotastes como filhos e filhas e nos acolheste em tua família divina. Senhor, sabemos que, como teus filhos, temos uma missão e te pedimos força e sabedoria para cumpri-la com amor e fidelidade. Pai, que nossos corações estejam sempre sensíveis ao clamor da criação, dos necessitados e do próprio Espírito Santo, que possamos ouvir e responder a esses gemidos com compaixão, oferecendo não só palavras, mas ações concretas que expressem o teu amor. Ajuda-nos a sermos fiéis ao exemplo de Cristo, que viveu em amor, justiça de Deus, justiça e misericórdia, cuidando dos enfermos, defendendo os oprimidos e pregando as boas novas. Capacita-nos, Senhor, a sermos luz em um mundo de escuridão, a levar esperança onde há desespero e a espalhar a paz onde houver conflito. Que cada palavra e ação nossa reflitam o teu coração e que possamos ser instrumento de restauração e salvação. Pai, fortalece nossa fé, nossa esperança e nossa disposição para servir, que através de nós vidas sejam transformadas e que o teu reino de amor e paz seja estabelecido cada dia mais em nome de Jesus Cristo. Amém.